Continuando o assunto que estou comentando sobre deixar a mentira. Agora está aí comentando a terceira razão. Vejamos então a terceiro ponto do nosso comentário. Em Provérbios capítulo de número 12, versículo 17, Salomão observou que o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. E em Provérbios capítulo de número 12, versículo 19, é dito que o sábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa durará somente um momento. Veja isso. E em Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 5, o sábio Salomão afirma que a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentira. E em Jeremias, no capítulo de número 9, o versículo 5, o profeta Jeremias denunciou uma sociedade corrompida pela mentira, dizendo: e zombará cada um do seu próximo e não falará a verdade. Ensina a sua língua a falar a mentira e anda-se cansado em obras perversamente. Veja que situação que o mundo se encontra. Isso aqui é a situação que o mundo encontra. O homem e a mulher que está longe de Deus, ele vive nessa situação. Vejam bem que não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Está aí o capítulo e está aí os versículos para que você leia na sua Bíblia. Então a Bíblia ela nos mostra que quem fala a verdade manifesta a justiça. Veja isso. Quem fala a verdade manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa engana. Então a mentira, ela é diferente da verdade. Enquanto que a verdade manifesta a justiça, a mentira manifesta o engano. Você está entendendo o que a Bíblia está nos revelando? É isso aí que a Bíblia está revelando. Depois é dito, o sábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura somente um momento. Aquilo que as pessoas usam no dizer, existe um provérbio que as pessoas dizem: mentira tem a perna curta. Por quê? Que as pessoas usam a expressão como essa? Porque a mentira, ela é descoberta. Todos os que mentem um dia serão descobertos. É descoberta um pelos outros homens, e diante de Deus ela está literalmente descoberta. Porque ninguém consegue enganar Deus. Enquanto o homem engana os outros, mulher engana os outros, engana o marido, engana a esposa, engana o filho, engana a mãe, engana o pai, mas a Deus não. Então diante de Deus está tudo revelado, porque a Deus ninguém engana. Mas entre os homens engana, há o engano entre os homens. Então aquele que fala a verdade manifesta a justiça, o que mente engana. É isso que a Bíblia está nos revelando aqui. Mas quem fala a verdade permanece, mas a língua mentirosa dura somente um momento, que significa que a mentira, ela será descoberta. Ela será, um dia, ela vem à tona. Quantas pessoas que vivem no engano, até a hora ele é pego. Foi pego? Foi. Por quê? Porque ele estava mentindo e agora foi manifesto, foi pego ele na mentira. Depois a Bíblia fala de novo que Salomão afirma que a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa desboca em mentira, está vendo? Vejam bem, que quem é verdade, aquele que ama a verdade, que é Jesus, que entregou para Jesus, e que tem uma vida com Deus, e que ele entendeu que ele é um pecador miserável, e que ele precisa de Jesus, e que agora, diante da palavra de Deus, ele tem o conhecimento, ele se entregou para Deus, e ele esforça para vir para Deus, é diferente daquele que nunca se entregou, porque ele se entregou, ele procura, ele se esforça. Jesus disse: esforça que eu te ajudo. Então, com a ajuda de Jesus, nós conseguimos, então, ter condição de não viver mentindo, não viver pecando, ainda que o homem não está livre de pecar e nem de errar, mas não é para pecar, não é para errar. Então, por isso, a Bíblia diz, mas, aqui a Bíblia está falando, que aquele que fala a mentira,
ele um dia será pego, de uma forma ou de outra ele vai ser pego, porque a mentira, ela será descoberta, tá certo? Então, quem fala a verdade não mente, mas a testemunha falsa é mentirosa, e se disse aqui que ela se desboca em mentira, ou seja, as pessoas continuam mentindo, ele mente, hoje ele mente amanhã e continua mentindo, porque a função dele é mentir, porque ele é dominado pelo espírito do erro da mentira. Então ele continua mentindo, porque ele não se arrepende do seu pecado da mentira. Ele continua mentindo, ela continua mentindo, mas a Bíblia reprova tudo isso. Temos 4 versículos da palavra de Deus que nos mostram quanto esse assunto. Depois vem o outro versículo, fala, o profeta Jeremias denunciou uma sociedade corrompida da mentira. Está vendo aí, ó? Uma sociedade corrompida na mentira. Desde os tempos antigos, as pessoas já mentiam. Por que já mentia? Porque Eva foi enganada lá no Éden, lá atrás do Éden. Eva foi enganada lá. E daí para cá, a mentira se desboca. Olha o texto falando aqui, se desboca em mentira. E eles não se arrependem, continuam mentindo. Porque a função do mentiroso é mentir. Enquanto ele não se arrepender, ele vai continuar mentindo. É a função dele, é mentir. Porque ele é dominado pelo espírito do engano, do erro. E ele mente. E depois disso, ó, zombando cada um do seu próximo. Ele mente, faz aquilo que não deveria fazer, e ainda zomba do outro. Porque ele está enganando o outro com mentira. Ele diz, ó, consegui enganá-lo, consegui vencê-lo mentindo. Para ele aparentemente está bom, porque ele conseguiu mentir. Talvez teve um lucro em cima do outro, do próximo, mas veja que ele vai receber o troco que as pessoas usam dizer depois, porque diante de Deus a mentira não vai passar. Então é o que a Bíblia está falando, está vendo? E disse aqui que zomba do seu próximo e não fala a verdade, ensina a sua língua a falar a mentira e anda cansado. Veja bem que situação, cansado em obras perversas. Veja que situação, o homem peca, o homem mente, o homem peca, o homem mente, continua mentindo, pecando. Ele está diante da perversidade, fazendo perversidade, e ele não se arrepende. Por isso é que a ira de Deus cai na terra por causa da mentira dos homens, do pecado dos homens. Eles não se arrependem. Isso é o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Por isso, nessa manhã, eu estou comentando um pouco sobre deixar a mentira e falar a verdade, que é o que Deus quer que todas as pessoas vivem nela, falando a verdade. Tá certo? Então fica aí essa palavra e que Deus possa te clarear a tua mente, tá certo? Inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo com alguém e leia a palavra de Deus. Até o próximo vídeo.